Muito maravilhoso, né? Nós podemos ver o carinho, o cuidado de cada um aqui para conosco e queremos que você seja muito abençoado. Eu falo em nome da minha família, que é um prazer estar aqui com cada um de vocês. E eu quero apresentar minha família, já o fiz pela manhã, mas quero fazê-lo novamente. Eu peço que a minha esposa fique em pé, Virgínia, a Dácia, o Azar, nossos filhos. E tem mais um que está no forninho, né? A Abigail, se Deus quiser ela vai estar vindo aí. Mas pode sentar. E veio outros também lá de Formiga com a gente. O Natan, pode ficar em pé. O Brian, a Brenda e a Kessia, escondidinha ali, mas estou te vendo, Kessia, viu? Muito bem, pode assentar. Para nós é uma honra estar com vocês, meus queridos e amados irmãos. E durante esses dias aqui eu estarei pregando 3 mensagens. E a primeira, nós falaremos acerca do lar segundo o coração de Deus. Eu quero relembrar isso para que você fique motivado, né, encorajado a estar aqui presente nos 3 dias, porque vai ter uma sequência. Falaremos no primeiro dia sobre o lar. No outro dia, sobre a igreja que agrada a Deus. Qual é o padrão da igreja que agrada ao Senhor? E no último dia, nós veremos tanto o lar quanto a igreja inseridas no reino de Deus. O lar, a igreja inseridos no reino de Deus. E aí nós vamos ver como a igreja e as famílias podem participar desse grandioso reino do Senhor Jesus Cristo. E hoje, como já falei, nós vamos ver o lar segundo o desejo de Deus. Eu produzi um material visual, inclusive já está aí, né? No início aqui eu fiquei bem desmotivado, nós ficamos aqui, até fiquei entristecido, porque eu preparei com tanto carinho para vocês e não estava dando certo, mas louvado seja Deus que enviou esse homem de Deus aqui, irmão Mateus, né? E aí conseguiu resolver para nós, que bênção. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar mais ou menos aquilo que nós estaremos considerando nessa noite. Amém? Então aí está o nosso tema, pode passar, segundo o coração de Deus, segundo o desejo de Deus, melhor, e o nosso texto. Eu quero que você abra comigo já em Efésios, você que trouxe sua Bíblia, por favor, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, até o capítulo 6, o versículo 4, até o versículo 4. É uma leitura um pouco extensa, mas você entenderá o porquê nós estaremos abordando todo esse texto. Efésios capítulo 5, versículos 22 até o 6, versículo 4. Eu sei que vocês já ficaram muito tempo em pé, mas eu quero pedir novamente, por favor, que você que pode, fique em pé, reverência a palavra do nosso Deus, para que nós a leiamos e permaneça em pé para uma oração. Assim nos diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este ministério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos orar. Gracioso Deus, bendito Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos porque esse privilégio nos foi dado por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque nós temos livre acesso à Tua presença. Obrigado porque um vivo e novo caminho nos foi aberto através do Teu Filho, o qual se entregou por nós. E é mediante a obra do Senhor Jesus, é confiado no Seu poderoso nome, é que nós clamamos a Ti, ó Deus, que esteja abençoando este momento, a pregação da Tua palavra. Amém. Pai Santo, que os nossos corações e as nossas mentes estejam, ó Deus, submissas e sensíveis a ouvir a voz do Teu Espírito ao nosso coração, a vivificar a Tua palavra em nós. Pai Santo, ao passo que eu peço ao Senhor que nos conceda um espírito de humildade, para que nós possamos acolher com alegria, com amor e dedicação a Tua palavra, sabendo que ela é a revelação do Senhor, é a expressão de amor do Senhor para conosco. Portanto, Pai querido, que nós possamos ouvir, compreender, mas, acima de tudo, praticar a Tua palavra, para que cada vez mais nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, para que o mundo veja, Senhor Deus, que nós caminhamos contigo. Essa é a oração que nós fazemos, muito agradecidos. Eu peço ainda por mim, que o Senhor me use para transmitir com clareza, com objetividade, Pai Santo, a Tua palavra, guiado e empoderado pelo Teu Espírito Santo, para que não seja eu, Senhor, mas que seja em todo o tempo a Tua vontade prevalecendo em cada palavra que será proferida pela minha boca. Que cada um daqui saia edificado, Pai Santo, alegre, feliz, renovado, mas também desafiado, para que viva uma vida mais santa e dedicada a Ti. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos e confiados, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. O tema do nosso acampamento, lar, igreja e reino, já está bem batido isso aí, né? Então, cada lar, uma igreja, cada família, uma expressão do reino. Nós estaremos começando essa noite falando a respeito do lar, né? O lar segundo o desejo de Deus. E eu quero colocar aqui uma perguntinha para você pensar aqui, né? Qual é o maior problema, um dos maiores problemas, posso dizer, que o ser humano enfrenta? Qual é o maior inimigo do ser humano? O que você acha? Talvez você diga, é o diabo, é o nosso maior adversário, nosso maior inimigo. Talvez você fale o pecado, sim. Mas sabe qual é o maior inimigo que nós temos? Eu considero, somos nós mesmos. E o pecado, ele está dentro de nós. O desejo por aquilo que é errado está dentro de nós. Infelizmente, a nossa natureza caída e depravada pelo pecado, ela é propensa, ela é inclinada para as coisas que são erradas. E por isso, suscita toda sorte de cobiça. É tanto que Tiago, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer que cada um de nós é atraído pela nossa própria cobiça, nosso desejo. E é isso que acontece com cada um de nós. Quando estive lendo um livro a respeito de família... Oi, som, está falhando aqui. E nesse livro, do autor Jaime Kemp, muito conhecido, especialmente na área da família, Forças Destruidoras da Família, acredito que esse seja o título desse livro. E ele fala que foi do coração humano que surgiu, por exemplo, o consumismo. Foi do coração do homem que surgiu o materialismo, de querer as coisas materiais. O hedonismo, por exemplo, que é a busca insaciável para buscar o desejo, no sentido de que você vai buscar apenas prazer para si mesmo. Isso surge do coração humano. Todas essas filosofias e muitos ismos que estão surgindo mundo afora, é porque o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E tem uma história que acontecia dos esquimós. Era um grupo de indígenas, né, que eles moravam, inclusive,
o Alasca, né, as regiões mais frias, Canadá, Groenlândia, também a Sibéria. E eles eram muito astutos, porque eles caçavam lobos. Olha só, para que eles tivessem segurança nas suas habitações, eles procuravam logo o inimigo e eliminavam aquele inimigo. E o que eles faziam nessa caçada? Eles pegavam a sua faca, uma faca bem grande, e ali ele começava a melar aquela faca no sangue e colocava para congelar. Depois ele de novo colocava mais uma camada de sangue, congelava de novo. E fazia isso várias vezes, até ficar um pedaço bem, né, grosso assim, de sangue. E ele pegava essa faca e colocava no chão, cavava, colocava só o cabo e deixava aquela parte exposta, né, ali para fora, a parte do sangue. E o lobo, ele via, quando via aquilo ali, opa, é sangue. E chegava e começava a lamber aquela faca. E lambia. Quando ele pensava que não, ele já estava lambendo o seu próprio sangue, porque ele já tinha consumido todo o sangue ali, e a sua língua começava a ficar cortada e ele nem percebia. E ele, infelizmente, morria após esse acontecimento. Isso se refere a nós também, porque existe a cobiça dentro de nós. Nós somos inclinados a querer o mal, quando pensar que não, nós estamos fazendo aquilo que é errado. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Se não fosse Jesus Cristo, o que seria das nossas vidas? E o pecado, ele afetou o relacionamento, não somente com Deus, mas também com as pessoas. Você pode notar isso no exemplo de Adão. Ele teve problema de relacionamento com Deus, primeiramente, e depois com a sua esposa e também com seus posteriores. Nós podemos ver relacionamento quebrado entre irmãos, inclusive. Caim e Abel. Caim matou Abel, fez algo tão horrível, deplorável. Então o pecado, meus irmãos, ele é perigoso. Mas mais perigoso é o desejo que está dentro de nós por ele. Nós possamos cuidar realmente do nosso coração. Mas como eu escolhi o texto de Efésios para nós tratarmos nessa noite, aqui está uma pequena foto acerca de Éfeso. Éfeso é uma cidade muito importante de sua época, especialmente nos dias do apóstolo Paulo. E essa cidade era uma cidade mercantilista. Havia muito comércio, porque como ela era portuária, vinha gente tudo que era canto. Mas não somente o comércio, mas também a idolatria. As pessoas vinham trazer os seus ídolos ali e trocavam entre si, vendiam inclusive. Havia um comércio até de venda de estatuetas da deusa Diana. Inclusive esse templo que está aí é o templo da deusa Diana. Ele ficava no centro da cidade de Éfeso, um templo enorme, muito grande. E as pessoas adoravam essa deusa, a Diana dos Efésios. E, irmãos, interessante que essa cidade, por mais que fosse tão horrível, por mais que o pecado fosse tão grande lá, houve um grande avivamento nos dias do apóstolo Paulo. Se você abrir Atos 19, depois você pode ler, você verá que lá houve a pregação do Evangelho. Começou tendo problemas, porque Paulo começou pregando nas sinagogas e ele foi impedido, as pessoas não deram muito crédito. Até perseguiram ele, os judeus que estavam ali em Éfeso. E ele foi para um lugar, para uma escola chamada Escola de Tirano. E lá ele começou a pregar o Evangelho, de tal maneira que muitos creram, inclusive pessoas de outras nações vinham até ali para aprender da palavra de Deus, aprender do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que naquele lugar tão idólatra, aconteceu um grande avivamento. As pessoas, elas traziam inclusive seus livros de magia negra e jogavam no canto, fizeram uma fogueira e queimaram todos eles. O comércio das estatuetas ali, ele foi fracasso, Começou a perder venda. Inclusive teve até uma briga acerca disso, uma dissensão muito grande envolvendo o apóstolo Paulo nisso. Mas uma cidade muito idólatra, muito depravada, mas foi abundantemente abençoada pela graça de Deus. Só que eles precisavam ter os seus lares estabelecidos. A igreja agora estava mudando para um outro contexto. Eles não podiam viver mais como viviam antigamente, nas práticas erradas, mas eles precisavam agora mudar, entrar no eixo, os padrões divinos, para que eles pudessem agora ser exemplos para aquela sociedade depravada, para que eles realmente mostrassem, olha,
eu criei no Evangelho. E esse Evangelho tem transformado a minha vida. E por conta disso, Paulo escreveu aqui, obviamente guiado pelo Espírito Santo, a respeito da família, que os lares precisavam ser diferentes para que a igreja fosse um exemplo na sociedade. Portanto, eu quero começar olhando com os irmãos o papel de cada um no lar. Por que eu falo isso? Porque se nós entendermos a importância disso, nós vamos perceber que haverá uma mudança muito grande no reino de Deus, na igreja, em todas as instâncias da operosidade do poder do Senhor. Por quê? Porque começa lá na base. Se a base não for firme, sólida, toda a construção que foi construída em cima não vai ser muito estável. Os irmãos bem sabem disso, especialmente aqueles que conhecem de construção civil. Se não fizer um bom alicerce, o que acontece depois? Rachaduras, né? O chão vai ceder, vai ficar tudo ruim, depois aquela casa vai ficar condenada e inabitável. Portanto, veremos a respeito da família. E em primeiro lugar, veremos o casal cristão. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante, porque esse texto aqui foi dito para famílias que já creem em Cristo. É tanto que mais à frente nós veremos que o homem tem que amar a sua esposa. Contudo, esse amor não é um amor que ele tem nato. É um amor que é dado por Deus. É tanto que a palavra lá é ágape. Esse amor que é um amor incondicional, um amor que muitas vezes ele é até difícil de descrevê-lo. Mas é um amor que vem de Deus. Eu quero que você abra, antes de nós irmos para esse texto, Romanos capítulo 5. Por favor. Deixa marcado aí Efésios, vá para Romanos capítulo 5. Para nós vermos uma coisa aqui muito importante acerca desse amor. Capítulo 5, versículo 5. Assim nos diz o texto. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que significa isso? Só tem o amor de Deus aquele que tem o Espírito Santo habitando nele. Caso contrário, essa pessoa vai fazer de tudo, mas não vai conseguir ter uma família estruturada diante dos padrões de Deus. Pode falar, para Efésios. Maridos. Primeira coisa que nós vemos nesse texto de Efésios é que eu quero falar, vou voltar aqui rapidinho, rebobinar aqui a fita. Eu quero falar primeiro aos maridos, para depois as mulheres entenderem o porquê. Porque muitas vezes o assunto de submissão fica um pouco meio chato, né? Meio estranho, as mulheres ficam ali olhando para um canto para outro, porque às vezes não entendem, mas eu quero hoje desmistificar essa submissão, sabe? Como é que é a submissão? Já você vai saber. Por isso eu quero falar a respeito do marido, né? Dos homens primeiro. Então, marido, fica esperto aí, viu? Para você pegar bem aqui a visão. Ele tem que começar com o amor. Ele deve o amor. Ele deve amar a sua esposa. E o texto nos diz, Efésios capítulo 5, versículo... Está falhando também? Acabando a bateria aqui, né? Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como já falei, é um amor ágape. E esse amor só pode ter aquele que já foi regenerado. Mas só que eu quero que você se atente para a expressão desse amor. Como ele é demonstrado? Primeira coisa, ele fala que como Cristo amou a igreja. Né? Esse amor incondicional. É um amor que não põe barreiras. É um amor que não põe limites ou talvez características para que a pessoa possa amar. Esse é o amor de Deus. E vocês vão lembrar que quando Cristo amou a igreja, decidiu se entregar por ela, a igreja estava suja. A igreja estava em pecado. Não era nada bonito olhar para ela. Mas ele se entregou por ela mesmo assim. Então ele se entregou quando a igreja era imperfeita, pecadora. E esse amor, ele é sacrificial.
ou seja, ele entregou a sua própria vida para que essa igreja perfeita, cheia de pecados, que nem queria nem papo com Jesus, ela pudesse ser redimida pela sua obra salvadora. E aqui eu quero trazer essa ideia para o amor do esposo para com a esposa, porque ele traz essa ideia aqui para ele. Porque o homem, ele deve amar a sua esposa nesses termos: o amor incondicional e sacrificial. Mas tem muitos homens cristãos que eles não estão amando a sua esposa nessa qualidade. Como, por exemplo, muitas vezes ele deve considerar uma aparência. Enquanto ela não emagrecer ou mantiver esse cabelo bagunçado, feio, eu não vou amar. Ou talvez tem alguns dizendo: olha, enquanto a minha esposa não tiver uma carreira profissional, ela não estiver no meu patamar, na mesma altura, né, de importância, de influência na carreira profissional, eu não vou demonstrar meu amor para com ela. Ou talvez até mesmo questões de caráter, né? Enquanto a minha esposa não mudar certos comportamentos morais, eu não demonstrarei o meu amor por ela. Tem muitos cristãos assim, agindo dessa maneira. Mas lembre-se, Jesus Cristo amou a sua igreja quando ela era imperfeita, suja, sem beleza, sem reputação ilibada. Ele simplesmente decidiu amá-la. E ele vai falar a respeito do qual o objetivo que era esse amor. Quais eram os objetivos que fez com que Cristo amasse a sua igreja ao ponto de se entregar por ela. Em primeiro lugar, ele diz que era o objetivo de santificação. Olha só o versículo 26. Ele diz isso: santificação, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra. Então Jesus amou a sua esposa, que é a igreja, para santificá-la. Eu quero perguntar para você, porque esse amor aqui, e a expressão desse amor, e os objetivos também são direcionados aos homens casados, ao casal cristão. Você tem se importado com a vida espiritual da sua esposa? Você tem olhado para sua esposa e tem entendido que sobre você está uma responsabilidade de cuidar da sua vida espiritual? Qual foi o último dia que você se reuniu com a sua esposa para orar? Qual foi a última vez que você chamou a sua esposa e: olha, meu bem, vamos ler a palavra de Deus? Vamos orar a palavra do Senhor? Qual foi esse último dia? Muitas vezes nós estamos falhando com coisas mínimas, querendo galgar coisas maiores dentro do reino de Deus, mas nós estamos esquecendo daquilo que é elementar, daquilo que é fundamental. Portanto, nós, maridos, devemos se importar com a santidade da nossa esposa. E isso também vai até no sentido natural, não somente naquilo que consiste a vida espiritual. Cuidar da sua esposa, da sua aparência. Nós precisamos fazer isso. Eu sei que tem muitos homens muquiranos, né? A mão assim como de ferro, não quer tirar R$1 da sua mão para dar para sua esposa, para cuidá-la, para zelá-la. Eu sei que tem isso, mas nós também precisamos cuidar, zelar, purificar a nossa esposa. Assim Cristo fez. Ele purificou a sua esposa, limpou. Hoje nós, diante de Deus, somos vistos como limpos, justificados, porque Cristo um dia, Ele derramou o seu sangue para nos purificar. Portanto, maridos, cuide da vida da sua esposa no sentido da sua santificação. Mas também, o outro objetivo é a apresentação. E aqui é algo muito importante. Ele fala que ele cuida da sua esposa, ele zela por ela, ele purifica ela, para que ela venha ficar bela aos seus olhos para si mesmo. E tem muitos maridos, infelizmente, que não cuidam da sua esposa, que não se preocupa com a sua aparência, tanto física quanto espiritual, mas não quer saber que está olhando para ela, mas quer saber que está olhando para outra mulher. E aqui a ideia é que o homem
Cuide da sua esposa, para que ele veja, olhe para ela e se alegre, ele fique feliz, ele fique satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. A apresentação, meus irmãos. Eu pergunto para você, você tem olhado para sua mulher desse jeito? Para ela ser o centro das suas atenções? Para que você só tenha olhares para a sua mulher? Isso é importante, porque esse tipo de coisa, ou melhor, a negação disso aqui, a omissão, tem custado muitos e muitos casamentos cristãos. Os homens têm tirado os olhos das suas mulheres, e têm olhado para outras mulheres, e têm trazido um grande desastre às suas famílias. Portanto, santificação e apresentação da sua esposa. E esse cuidado é um cuidado constante, não é só uma vez não, viu? É constantemente, progressivamente, paulatinamente, você tem que cuidar da sua esposa em todo o tempo. E ele, trazendo essa ideia, o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz que assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Todo dia nós temos que comer, não é verdade? Todos os dias nós temos que se alimentar. Se você passar um dia sem comer, o negócio fica ruim. Eu particularmente viro uma fera se eu ficar sem comer. O humor acaba, eu fico logo, procuro me esconder, porque se eu ficar perto das pessoas eu vou querer brigar. Eu prefiro ficar um pouco meio separado. Mas todos os dias nós precisamos comer. Todos os dias precisamos cuidar das nossas mulheres. Todos os dias devemos cuidar da nossa esposa. Esse cuidado é constante, é todo o tempo. Se você continuar lendo o texto, ele vai falar a respeito disso, que ninguém tem ódio da sua própria carne. Pelo contrário, todo dia ele come, alimenta ela, cuida dela, para que ela fique firme, né? Fique viva. Assim também, a esposa precisa ser alimentada pelo seu marido. Portanto, a palavra é: cuidemos das nossas esposas, que foram confiadas a nós por Deus. Essa mulher que está ao teu lado aí, cuide dela. Preocupe-se com a sua santidade. Ore por ela. Leia a Bíblia com ela. Qualquer coisa, você compra um livro de devocional para casal. Aqueça sua vida espiritual com sua esposa. Fortaleça o laço matrimonial que Deus firmou entre vocês dois. E você vai ver que isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Mas, agora eu quero passar para as mulheres. Agora eu quero ver aqui, mulher olhando torto aqui, né? Vou ficar de olho em vocês aí. Esposas, versículo 22 até o 24, também a partir do versículo 33. Muito bem. Primeira coisa que nós podemos perceber quanto às mulheres é a submissão. E eu trouxe aqui a submissão consciente e voluntária. Já está mudando, né? É uma submissão que muitos têm ensinado nas igrejas, inclusive, dizendo que a mulher é como se fosse uma propriedade, no sentido de que o homem ele tem, pode tratá-la como um imperador, como um ditador. Eu sei que tem essa ideia, infelizmente, mas não é assim que Deus está fazendo. Até porque, quando Paulo cita a respeito do casamento, ele está falando do relacionamento entre Cristo e a igreja. Será que Jesus Cristo cobra esse relacionamento, digamos que abusivo e ditador? Não tem isso, né? Pelo contrário. É uma submissão consciente, porque sabe que o esposo está amando a sua esposa como o amor de Cristo. E agora a esposa, ela voluntariamente, ela é submissa. Mas o que seria essa submissão? A palavra submissão aqui, que foi usada como sujeitai-vos, a palavra do grego hipotasso. E essa palavra é um termo militar, usado para linguagens do militarismo naquela época, especialmente da guarda romana. E ali, era a ideia de que havia um líder, ali um comandante, e ele agora comandava uma tropa, geralmente um batalhão. Existiam números específicos e existia um comandante para comandar todo aquele pelotão.
De sorte que o que ele mandava, eles tinham que obedecer. Só que, não sendo usado o termo militar, ou seja, em outro contexto, significava ceder, cooperar voluntariamente, ajudar, auxiliar. Nós bem sabemos que Deus criou a mulher para ser a sua auxiliadora idônea, aquela que vai estar ao lado sempre, ajudando, motivando, né? Caminhando lado a lado com o seu marido. Então essa submissão, mulheres, é uma submissão consciente e voluntária. Não é nada abusivo. Pelo contrário, você tem ciência de que o seu marido ele pode, em qualquer momento, entregar a sua vida por você. E você vai perceber que isso vai ser tão natural quanto você imagina. Você cuidar do seu esposo, você cooperar juntamente com ele, você voluntariamente ajudá-lo, porque vocês estão juntos. Vocês são uma só carne, como o texto diz e como nós lemos. É consciente. É voluntário. Mas por que eu devo me submeter? Porque o marido é quem dirige e é o responsável pela esposa. Ele fala que a cabeça é aquela que pensa, a cabeça é aquela que toma decisões mais importantes, a cabeça é aquela que tem que ficar realmente preocupado com aquilo que será feito. Portanto, é como se fosse um líder, mas não um líder abusivo, como já falamos aqui. Um líder que só quer o bem da sua esposa. E aqui tem um ponto também, porque muitas vezes tem homens que não querem ser a cabeça da mulher. Ele coloca a mulher como a cabeça, ou seja, ele negligencia o seu papel de líder, daquele que vai realmente reger esse casamento, esse matrimônio. Isso é um problema. E aqui já falando aos homens, né? Você tem que ser o cabeça, o líder. Então, essa submissão é consciente, ela é voluntária, porque o marido, ele que dirige, ele que vai resolver os piores problemas, ele que vai ser aquele que vai para a batalha, ele que vai pegar as chicotadas da vida mais fortes, né? Ele vai proteger a sua mulher, ele vai ser aquele que vai ajudá-la em todo o tempo, mas também ele é aquele que cuida, que vai guiar a sua esposa. E a submissão, mulheres, é uma submissão, como eu já falei, de Cristo, né, ou melhor, da igreja para o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não pede que a sua igreja o ame, o adore, louve a Ele, porque Ele impõe isso, né, sobre ela. Pelo contrário. Ele quer o nosso amor. Ele quer a nossa devoção. Por quê? Porque nós devemos ter a consciência daquilo que Ele fez por nós. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele entregou sua vida e suportou todos o castigo, os pecados que foram colocados sobre Ele, para que nós fôssemos salvos, fôssemos justificados. Essa é a expressão de amor. Portanto, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, mas nesses termos, porque o marido ele é o cabeça, é o guia, é o líder, é aquele que quer cuidar, salvar, proteger e guiar você. Portanto, aqui tem uma frase a respeito que vai resumir o que seria o casamento nos termos do Senhor Jesus Cristo. Que é uma frase de John Piper. Ele diz o seguinte: o propósito do casamento não é romance, mas mostrar ao mundo o amor que mantém a aliança entre Cristo e a sua igreja. Amém. Então, quando a igreja se submete a Cristo, ela está no caminho da plena felicidade e paz. Da mesma forma, quando a mulher ela submete ao seu esposo, ela está também indo no caminho que conduzirá à felicidade e satisfação. Que Deus possa realmente abençoar os casais, a cada um de nós, para que nós amemos a nossa mulher, para que as esposas amem seus maridos segundo a vontade do Senhor, porque isso aqui é maravilhoso e é uma maneira de nós expressarmos o amor de Deus pela igreja através do casamento.
Mas eu quero também falar as funções do casal aos filhos. E aqui como pai e mãe, o texto vai dizer aqui para nós. Ele fala que os pais, ele deve cuidar dos filhos. Mas existem umas coisas aqui muito importantes que nós precisamos considerar. Primeira coisa, ele fala no versículo 4, não provocar os nossos filhos à ira. Mas o que seria isso? Provocar os filhos à ira? O que significa isso? Existem alguns comentaristas que eu achei muito interessante aquilo que eles trouxeram. Primeira coisa, ele diz que deve evitar a severidade. Tem muitos pais que estão tratando seus filhos com muita severidade, colocando coisas terríveis sobre os seus lombos, fardos muito pesados, que nem eles mesmos queriam carregá-los. Pais severos que não sabem disciplinar os seus filhos e o fazem na força da ira, motivados pela dureza, muitas vezes, do coração. E isso, eu digo para vocês que isso gera uma ferida na alma do seu filho. Isso não faz bem. E isso vai caminhar com ele por toda a sua vida. Enquanto ele não entender que ele precisa perdoar, precisa se libertar dessas coisas, ele já viveu um bom tempo sendo castigado pelo seu passado. Então, provocar os filhos a ele, em primeiro lugar, seria tratá-los com severidade, ser maldosos. Mas nós podemos ver também que provocar os filhos a ira seria você demonstrar um testemunho farisaico. Como assim? Os fariseus eram aqueles que ensinavam a lei, eram aqueles que estavam todos os dias mostrando uma santidade, incontestável, mas eles não praticavam a lei no sentido de não obedecê-la. E não estavam nem um pouco afim de fazer isso. Esses eram os fariseus. E muitas vezes tem pais cristãos que estão vivendo assim. Vivem naquele ditado, Olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é bom. É um testemunho farisaico. E isso desanima, desmotiva os seus filhos. Colossenses capítulo 3, por favor, abra comigo. Paulo também falando do mesmo assunto, inclusive muitos dizem que essa carta de Colossenses e Efésios são cartas gêmeas, Eles usam essa terminologia porque são muito parecidas. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 21, olha só o que diz. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, para que não desanimem na sua caminhada. Então, tratar os filhos com severidade e demonstrar um testemunho farisaico, isso desanima os seus filhos. Ele vai olhar para você, que é a referência dele, é o modelo que ele vai seguir, mas o que vale a pena viver? Porque meus pais falam uma coisa e vivem outra coisa. Os meus pais, em vez de me tratar com amor, com dedicação, com firmeza, é claro, devemos tratar com firmeza nossos filhos, mas demonstrar amor, carinho, e está demonstrando só brutalidade. Quer dizer que eu tenho que ser um filho assim? Quer dizer que eu tenho que ser um membro da família desse jeito? Que vai causar mais dores, mais danos aos meus filhos? Eles podem pensar isso. Mas, meus irmãos, nós não devemos fazer isso. Devemos, pelo contrário, sermos amorosos. E o amor não significa dizer passar a mão na cabeça dos erros dos filhos. Não é isso. É você saber realmente disciplinar, corrigir, mas ao mesmo tempo cuidar, zelar, dar exemplo. Aquilo que você fala, você vive. Eu pergunto para você, como está a tua situação como pai, como mãe? Nós somos cristãos e precisamos dar bons exemplos de cristãos. Eu quero perguntar para você o seguinte: qual foi a última vez que teu filho te viu orando? Qual foi a última vez que teu filho te viu lendo a Bíblia? Qual foi? Pense, reflita, porque isso pode mudar
a sua vida familiar. Então evite severidade e evite também o testemunho farisaico. Mas agora, o que deve fazer? Além disso tudo, ele deve criar os seus filhos de um modo diferente. Ele segue o texto do versículo 4, capítulo 6, dizendo: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muito importante. Mas criar, essa palavra criar aqui, é a mesma palavra que foi dada hoje, pedagogia. Pedagogia é cuidar de criança, né? Mais ou menos isso aí. Geralmente professores cuidam de crianças, são pedagogos, formados em pedagogia, e pode dar aulas para crianças. Mas nessa época era diferente. Existiam famílias que pegavam seus filhos e entregavam para os paidagogos, que era a palavra naquela época. Era um título, a pessoa ela cuidava dos filhos dos outros. Você entregava o seu filho e ele agora era um tutor do seu filho. Ele acompanhava o seu filho, ele, até mesmo se fosse preciso, alimentava o seu filho, corrigia o seu filho, para que ele se tornasse uma pessoa digna lá na frente. Às vezes eram pais que não tinham condições de estar com seus filhos, por causa do trabalho e outras questões, e entregavam aos pedagogos, aos tutores, para que assim pudesse criá-los. Mas essa é a ideia aqui. Criar é você participar na vida do seu filho. Criar o seu filho é simplesmente dar só comida para ele, mas é estar com ele todo o tempo, acompanhá-lo, ver o seu crescimento, ver as suas falhas, e você fala, não é assim, você precisa fazer isso. Ver muitas vezes algumas coisas erradas que ele faz, ele precisa de correção, você vai lá e corrige. É você ser um pedagogo, né? Um pedagogo do seu filho. É por isso que o provérbio vai dizer que ensina a criança no caminho, né? Você junto com ela, não é só assim, olha, criança, o caminho é aquele ali, ó, pega esse caminho aqui e vai. Não é isso não. É no caminho, você está junto com ela no caminho e vai ensinando gradativamente os caminhos, os valores que levam à obediência a Deus. É isso que o texto está a nos dizer. Criar a disciplina, a correção, é instruir, e também na admoestação. O texto vai fechar dizendo isso. Na admoestação do Senhor. A admoestação é aconselhamento. É você muitas vezes precisar sentar com seu filho e tratar de assuntos que seriam melhores serem tratados por você, pai ou mãe, do que pelo mundo. Porque o mundo ensina as coisas de modo errado. Muita coisa. Mas é melhor você sentar com seu filho, você ensinar, aconselhar, para que ele possa seguir aquilo que é certo. E não aprender do jeito errado. Portanto, nós já vimos o homem, a sua função com a sua esposa. A esposa, vimos também a função dos pais com os filhos, mas também tem os filhos. O que os filhos devem fazer? O que os filhos devem fazer? Versículos de 1 a 3 do capítulo 6 de Efésios. Primeira coisa, aos filhos requer obediência. Está ouvindo aí, filho? Ei, filhão, obediência. Você tem que obedecer. E como é que é essa obediência? Ele diz que a obediência no Senhor. Isso aqui é importante. Obediência no Senhor. Isso significa dizer que haverá coisas que o pai ou a mãe vai falar para fazer, né, vai mandar, e são coisas que Deus reprova, que não está de acordo com a vontade de Deus. E o filho deve obedecer? Ele não deve. Ele pode chegar para o pai e olha, pai, isso aqui Deus não se agrada. Está mandando fazer isso aqui, mas estou indo contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que eu devo obedecer no Senhor. Então, tem como o senhor repensar aí essa ordem, está me dando? Obediência no Senhor. É a melhor obediência que existe. É a obediência que é pautada segundo o caráter e o desejo de Deus. E a obediência ela é muito importante. Samuel diz, né, ali, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele diz que a obediência é mais importante do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes achamos que o sacrifício ele é mais belo, né? Ele é mais eficiente, mas não. A obediência é muito mais. Ela está acima. E a obediência também ela foi uma marca do Senhor Jesus Cristo.
Filipenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é, ele obedeceu em toda instância, em todo contexto, apesar que fosse tão pesado, difícil, horrível. Ele obedeceu ao Pai. Ele se angustiou e ficou tão entristecido que ele começou a suar gotas de sangue. Ele foi levado à cruz e ele foi chicoteado, esbofeteado, cuspido no rosto dele. Teve pessoas que foram até zombaram dele, cobriam o rosto dele, davam porradas nele, diziam: olha, profetiza quem foi que te bateu. Ele sofreu tudo isso. Ele podia desistir, mas ele preferiu obedecer. Ele preferiu obedecer, para que lá depois, ao ser crucificado, ele dissesse: está consumado. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Portanto, a obediência é muito importante para os filhos. E essa obediência, ela tem alguns resultados que são maravilhosos. Ele diz que ela resulta em recompensas. Primeira coisa, ele fala longevidade. O texto diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Primeira coisa, longevidade. Ele fala que honra, essa honra é um respeito afetuoso, é tratar os pais como se fossem pessoas importantes, e afinal eles são isso mesmo, são importantes, são autoridades que foram dadas por Deus sobre os filhos. Então, filho, olhe para o seu pai e para sua mãe e veja: são pessoas que Deus colocou sob minha autoridade, para cuidar de mim, para zelar pela minha vida. Portanto, essa obediência resulta em recompensas, essa honra também. Longevidade, isso é viver muito, que não é uma vida ruim, uma vida de qualidade. Mas também ele fala uma vida de prosperidade material, para que te vá bem. Prosperidade material. O filho que é obediente ao pai, o filho que honra seu pai, que estima os seus pais como se fossem pessoas importantes, que reconhece que os seus pais são autoridade sobre eles, esses filhos, a Bíblia diz que eles vão viver muito e vai ter uma vida de qualidade. Serão abençoados, inclusive financeiramente falando, e não somente espiritualmente. E aqui partindo, meus irmãos, para minhas considerações finais. Em todas as esferas, lar, igreja, reino, tem por pilar sustentador a realização dos papéis. Se você for pegar a igreja, você verá que a igreja, Deus distribuiu dons. Não é só o pastor que tem obrigação ou responsabilidades dentro da igreja, mas também os membros, as ovelhas. Cada uma delas, Deus deu dons para que ela possa servir ao Senhor, para que seja bênção na igreja, no corpo de Cristo. Então, em todas as esferas, há papéis, e eles não podem ser negligenciados. Lembre-se disso. Comece lá no fundamento, nos papéis, das coisas mais mínimas que muitas vezes nós imaginamos ser, para que você possa galgar coisas maiores no reino de Deus. Não adiantará nada, compreendermos assuntos teológicos profundos e maravilhosos sem que estejamos preparados para receber. O lar cristão vai bem quando cada um realiza seu papel no Senhor, e isso resplandece ao mundo que a nossa casa é uma igreja, pois há amor, submissão e obediência. Portanto, que esse seja o nosso lar. Que nós busquemos um lar assim, um lar segundo o desejo de Deus, um lar que glorifica a Deus. Eu quero partir aqui, trazendo apenas duas aplicações, duas lições para nós aqui, e depois estaremos orando. A primeira delas, diante de todo esse assunto aqui que foi exposto, nós precisamos ter humildade para nós deixarmos o caminho errado e voltarmos para o caminho que é certo. Precisamos ter humildade, reconhecer: realmente eu não estou amando a minha esposa desse jeito, realmente eu estou tratando os meus filhos de um modo errado. Precisamos ter humildade. A humildade não é símbolo de fraqueza, meus irmãos. Pelo contrário, é símbolo de sabedoria.
A pessoa que é humilde, ela reconhece as suas falhas e ela pode agora mudar a sua trajetória. Portanto, precisamos ser humildes quanto a esses assuntos aqui, para que nós possamos olhar, refletir, como é que eu estou tratando a minha esposa, como é que eu estou tratando meu marido, como é que eu estou tratando os meus filhos, como é que eu, filho, estou tratando os meus pais. Precisamos de humildade. E Deus dá isso para nós, que nós estivermos prontos e pedimos isso para Ele. Mas, em segundo lugar, uma segunda lição aqui para nós, é que nós precisamos ter perseverança, meus irmãos. Não é só fazer uma vez certo. É procurar sempre fazer certo, todos os dias. Ah, mas se eu cair, como é que vai ficar? Eu errei agora, o que eu faço? Levanta, continua, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento. Lute, meu querido e minha querida, para que Deus venha ser glorificado através dele, para que você viva bem, para que você seja feliz, para que você não precise buscar coisas lá fora. Pelo contrário, você vai ter toda a felicidade, toda a alegria dentro do seu lar, quando você viver de acordo com o desejo de Deus. Esse padrão aqui foi para a igreja de Éfeso, mas ele é para cada um de nós. E quando nós seguimos aquilo que Deus quer, nós somos abençoados. E que Deus aplique essa palavra no teu coração. Nós começamos agora, entendendo qual é o papel da família. E mais à frente nós veremos também a igreja e depois como nós podemos agir diante do reino de Deus. Que Deus abençoe. Nós estaremos orando. Depois eu quero passar a palavra novamente ao pastor Arthur, né? Muito bem. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Reconhecemos que em muitos momentos da nossa vida nós não estamos seguindo as instruções sábias e perfeitas do Senhor. É fato, Pai querido, que muitas vezes temos faltado com as nossas responsabilidades no nosso lar. E muitas vezes nós podemos até pensar, o nosso lar não está de acordo, não está segundo a tua vontade, Deus. Eu peço que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude agora a enxergar para a tua palavra e pedimos misericórdia do Senhor. Pedimos humildade, pedimos perseverança, para que nós não desistamos da nossa família, Pai. É um presente do Senhor. Ó Deus, como os filhos são herança do Senhor, ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos responsáveis quanto aos nossos papéis, para que a nossa família seja uma expressão clara da igreja, seja uma expressão do teu caráter, ó Deus, para que as pessoas possam olhar para nós e ver que há um Deus que habita no nosso lar. Eu peço essa bênção, Pai, para cada um de nós, e eu a peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Arthur, por favor, pode chegar.